Amados irmãos e irmãs em Cristo, nossa mensagem de hoje ela está baseada nas leituras e dou uma ênfase na leitura do Evangelho, em especial aqui no versículo de número 21 do Evangelho de Lucas 4, que diz assim: Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que o Espírito Santo, o Espírito do nosso Deus, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nas suas palavras. Amém. Estimados irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho, nosso culto, essa mensagem de hoje, sobre o poder da palavra de Deus. O quão poderosa é a palavra. Isso nos mostra as leituras de hoje. Nós podemos ver, pelas leituras que nós fizemos no culto de hoje, diferentes tipos de reações quanto à palavra de Deus. Diferentes tipos de sentimentos das pessoas quando elas ouvem, quando elas meditam na palavra de Deus. E o quão poderosa é a palavra, também assim neste sentido. Acho que vocês talvez já ouviram falar de um filme que ano passado estava bastante na moda entre as crianças, que se chama Divertidamente. Ano passado lançou a segunda versão dele, Divertidamente 2. Este filme ele traz a história de uma jovem chamada Riley e mostra as diferentes reações, os diferentes sentimentos de um ser humano. Fala sobre raiva, alegria, tristeza, medo, ansiedade, entre outros sentimentos que todos nós temos. Assim também nós vemos, como eu disse, na palavra de Deus, nas leituras de hoje, diferentes reações ao falar da palavra de Deus, ao ouvir a palavra de Deus. No Salmo de hoje, o Salmo 19, fala sobre a reação da palavra de Deus quando a lei do Senhor ela é pregada, ela é anunciada. Ela fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma. Os preceitos do Senhor são retos e trazem alegria ao nosso coração. Ilumina os nossos olhos. E a palavra de Deus, a lei de Deus, ela é poderosa e ela é mais desejável do que ouro, do que muito ouro depurado, é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ou seja, quando meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos restaura. É como quando nós estamos muito sedentos e tomamos aquele gole de água fresca, pura, e aquele frescor passa por todo o nosso corpo. Assim também é quando a palavra de Deus ela entra realmente em nosso coração e ela restaura a nossa alma. E diz o Salmo 19 que a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela deve ser mais desejável até mesmo do que ouro. Do que, a gente poderia dizer assim, do que dinheiro, né? Hoje as pessoas gostam, né? Vão muito em busca, né, do dinheiro. Quem dera se a palavra de Deus realmente fosse tão desejada assim quanto, como diz aqui no Salmo 19, são mais desejáveis do que o ouro.
Hoje eu vejo que é o contrário, infelizmente para muitas pessoas. Correm mais atrás do dinheiro, do ouro, e a palavra de Deus, ela é esquecida. Mas, para aquele que realmente dá valor, a palavra de Deus, ela é preciosa. Ela é preciosa aos nossos olhos. Por quê? Porque ela nos guia, ela nos ilumina o caminho certo. E no final do Salmo 19 diz, que então que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim a palavra de Deus, ela deve ser desejável por nós. Ela deve trazer alegria, deve trazer frescor para a nossa alma. É este sentimento que nos traz o Salmo 19. A leitura do Antigo Testamento, do livro de Neemias, traz uma outra reação à palavra de Deus. Enquanto no Salmo 19 fala sobre alegria, a leitura de Neemias traz uma outra reação quando a palavra de Deus ela foi pregada e anunciada pelo sacerdote Esdras. Diz então, no texto que nós lemos em Neemias capítulo 8, que o sacerdote Esdras levou o livro da lei de Deus e começou a anunciar a palavra desde o pôr do sol até o meio-dia. E as pessoas todas estavam atentas, ouvindo a palavra de Deus, a lei de Deus sendo pregada, sendo anunciada e também sendo explicada ao povo. Tanto que permaneceram toda uma manhã ouvindo atentamente a palavra de Deus. E diz então, no texto de Neemias, que no final todos estavam chorando, estavam se lamentando, estavam tristes. Enquanto o Salmo 19 fala sobre a alegria, sobre iluminar o nosso olho, sobre alegrar o nosso coração, a leitura de Neemias fala sobre tristeza. Mas que tristeza é essa? Por que eles estavam tristes? Porque a lei de Deus estava ali sendo pregada. E a lei de Deus, quando ela é pregada, ela também faz com que a gente reconheça os nossos erros, reconheça os nossos pecados, reconheça aquilo que nós fizemos de errado em nossa vida. E isso também deve trazer tristeza ao nosso coração, porque pecamos contra Deus, nos desviamos do caminho de Deus. E foi isso que aconteceu com aquele povo naquela manhã. Quando eles ouviram a lei de Deus sendo pregada pelo sacerdote Esdras, eles ficaram tristes. Eles estavam com o coração tristes por causa do pecado que cometeram. É um sentimento também que nós devemos ter quando a palavra de Deus realmente é pregada e anunciada claramente. Aí depois disso, então, Esdras e os levitas disseram então para o povo assim: não fiquem tristes, porque chegou aqui o momento em que vocês devem se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, porque Deus está nos dando força, podemos então nos alegrar. São dois sentimentos ao ouvir a palavra de Deus. Dois sentimentos que podemos e até mesmo devemos ter. Tristeza pelos nossos pecados, quando reconhecemos que estamos andando no caminho de Deus, no caminho errado. Mas alegria, por sabermos que o nosso Deus nos promete redenção, nos promete remissão, nos promete o perdão dos pecados. E agora então entramos na leitura do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje fala sobre um outro tipo de reação quando a palavra de Deus foi ali pregada e anunciada pelo próprio Jesus Cristo.
apenas para entrar um pouquinho no contexto aqui dessa história, do Evangelho de Lucas 4, devemos lembrar que Jesus estava no início do seu ministério terreno. Logo depois de ele ter sido batizado por João Batista, ele então começa o seu ministério. E no versículo 14 diz assim, que Jesus então regressou para Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Ou seja, Jesus, ele estava ali curando, fazendo alguns milagres, ensinando nas sinagogas, a sua fama estava se espalhando por aquela região, a região ali da Galiléia. Fazendo uma comparação, era como se fosse, podemos dizer assim, aqui a nossa região, a região do litoral norte. E Jesus estivesse ali pregando por essa região e a sua fama então estivesse se espalhando. E Jesus então, ele resolve retornar para a sua terra, para a cidade de Nazaré. Vamos fazer uma comparação aqui. É uma cidade pequena, como Maquiné. Jesus resolve retornar para a sua cidade. E diz no versículo 16 que, como era de seu costume, ele foi no sábado na sinagoga. Isso é importante a gente dar uma atenção para esse versículo. Jesus dava importância para a palavra de Deus. Como era de costume, ele ia aos sábados na sinagoga para ouvir a palavra de Deus. Só que nesse dia, ele não foi somente para ouvir a palavra de Deus, mas ele foi então lá para ler a palavra de Deus. E pela primeira vez aqui então, Jesus agora se coloca como um mestre e está se revelando então para os seus próprios conterrâneos ali de Nazaré. E meio que o texto mostra assim como esse momento foi um momento importante. E narra com detalhes esse momento onde Jesus entra na sinagoga, levanta-se para ler, aí entregam para ele o livro do profeta Isaías, aqui com certeza não era um livro, mas sim um rolo, né, no qual eles faziam então a leitura, né, o rolo do profeta Isaías. E então Jesus, abrindo o livro, ele começa então a ler o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí depois, então, que ele lê o livro, ele devolve ao assistente e se senta. E todos naquele momento estavam com os olhos fixos em Jesus, para ver o que ele iria dizer. E Jesus, num breve e rápido sermão, ele só diz uma frase, depois de fazer a leitura da palavra. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus foi rápido e curto, mas foi certeiro. Com essas palavras, Jesus estava dizendo que a profecia de Isaías estava se cumprindo. E o Messias estava entre eles. O Messias estava ali anunciando libertação, restauração para o povo de Nazaré. Quando Jesus lê a profecia de Isaías, onde estava escrito que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ali estava dizendo que ele havia sido ungido para
evangelizar, ou seja, para anunciar a palavra. Esta palavra ungir significa escolhido, separado. É a tradução da palavra Messias, da palavra Cristo. Hoje nós temos o costume de chamar Jesus já pelo, vamos dizer assim, Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o escolhido. É isso que significa Cristo. E ali então Jesus se autodeclara o Cristo, o ungido, o Messias, o separado por Deus para trazer a palavra ao povo. E a reação então daquelas pessoas quando elas ouviram essas palavras de Jesus foi uma reação bastante interessante. Diz no versículo 22 que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Ou seja, todo mundo estava atento, fixo com os olhos em Jesus, depois que ele havia dito que a palavra das Escrituras havia se cumprido. E praticamente dizia que o Messias está entre vocês. Só que ao mesmo tempo em que todos estavam admirados com isso, meio que a ficha começou a cair, né? A gente usa essa expressão, esse ditado, né? A ficha caiu. E aí eles começaram a perguntar entre si: ué, o Messias, o escolhido, é alguém aqui de Nazaré? Tá certo isso? Pode sair de dentro daqui do nosso povoado alguém, o esperado, tão esperado Messias? E por isso diz o texto, né, que eles perguntavam entre si: não é este o filho de José? O carpinteiro. Não é Jesus, esse Jesus não é aquele que é o filho de José? Em outro texto paralelo a este, o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 6, vai dizer assim: não é esse o filho de Maria? Não estão entre nós aqui os seus irmãos, as suas irmãs, ou seja, sua família? Ou seja, o povo ouviu as palavras de Jesus e tiveram uma reação, primeiro de admiração, porque a palavra que Jesus havia dito era poderosa. E diz, né, que eles estavam, então, maravilhados com essas palavras de graça que saíam dos lábios de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, a ficha começou a cair e eles começaram a perceber que aquele Jesus ali era o que havia saído do povoado aí, morava entre eles, Nazaré. E aí começaram a desacreditar. Ou seja, começaram a rejeitar a Jesus. Por quê? Porque não podia ser esse o Messias. Não podia ser esse aquele que foi tão prometido no Antigo Testamento. E Jesus, então, vendo a reação das pessoas, então continua o seu sermão. Continua a sua mensagem dizendo: sem dúvida, vocês vão me citar aquele provérbio: se é médico, então cure-te a ti mesmo. Já que você fez muitas curas aí por todo o povoado, cure-te a ti mesmo. Faça milagres como você fez lá em Cafarnaum, dizia Jesus. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E isso aconteceu muito no Antigo Testamento com os profetas. Os profetas não eram bem recebidos na sua própria terra, porque lá as pessoas conheciam os profetas e não davam bola. Pensavam: não, esse aqui é como um de nós. Por que nós vamos dar atenção a essa pessoa? E por isso os profetas não eram bem recebidos. Também não eram bem recebidos porque geralmente os profetas anunciavam e denunciavam os pecados das pessoas, do povo contra Deus. Muitos dos profetas anunciaram
que o povo de Deus era idólatra, adorava falsos deuses. E por isso muitos profetas acabaram sendo mortos por causa disso. E Jesus diz: pois bem, aqui eu vejo que não é diferente. Pela reação de vocês eu percebo isso, porque nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E aí Jesus dá exemplos de 2 profetas que foram enviados para fora do povo de Israel e não para os de dentro. Ele cita primeiro Elias, que foi enviado a uma viúva lá na cidade de Sarepta. Não foi enviado para nenhuma viúva de Israel, mas para uma viúva de outro povo, uma viúva que morava em Sarepta. Depois, ele cita outro profeta, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que, diz Jesus, tinha muitos leprosos em Israel, mas também o profeta Eliseu não foi enviado a nenhum desses leprosos, foi enviado a um leproso chamado Naamã, que era um sírio, ou seja, de outro povo. E depois então que Jesus disse essas palavras, diz o texto, versículo 28, que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Raiva. Ficaram com raiva de Jesus ao ouvirem as palavras que ele dizia. Esta foi a reação do povo ao Jesus denunciar também isto. Ao Jesus fazer aquilo que muitos profetas fizeram, anunciaram a redenção. Jesus estava ali anunciando para o povo a salvação entre eles. Estava anunciando para o povo que o dia do Senhor, o ano do Senhor tinha chegado, ou seja, o momento em que Deus iria salvar o povo estava ali com eles, estava ali entre eles, porque a palavra estava se cumprindo. A palavra estava se cumprindo na própria pessoa de Jesus, porém eles não quiseram aceitar. Acabaram ficando irados, bravos com as palavras de Jesus, e diz o texto então que eles resolveram então levar Jesus e expulsaram da cidade, levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada a cidade e quiseram de lá de cima o jogarem para baixo, para o matar. Porém, rapidamente, Jesus então se retirou no meio da multidão. A palavra de Deus aqui foi rejeitada porque as pessoas ficaram bravos. O próprio Cristo foi rejeitado. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. E infelizmente hoje muitos também rejeitam a palavra de Deus ainda hoje. Jesus não está aqui entre nós fisicamente, mas Jesus está entre nós por meio da sua palavra e pelos meios da graça, batismo e santa ceia. Porém, muitas pessoas não querem aceitar este Jesus, não querem dar ouvidos. Muitas pessoas têm sentimentos contrários à palavra de Deus. Não querem saber de Deus. Se a maioria das pessoas fosse, como diz no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita, ela é mais desejável do que o ouro, essa nossa igreja hoje, ela aqui estaria cheia, ela estaria lotada, se ela fosse tão desejável assim pelas pessoas. Mas não é. Infelizmente é isso que hoje acontece em muitas igrejas, com muitas pessoas. Eu só ouço a palavra de Deus quando ela me é aceitável. Até mesmo quando, como aconteceu no caso de Jesus aqui, a sinagoga estava cheia de pessoas para ouvir Jesus. Mas quando Jesus falou a verdade, muitos ficaram bravos, ficaram irritados. Porque diz um ditado entre nós hoje que a verdade, quando ela é dita, ela dói. Mas mesmo assim ela precisa ser dita. E a verdade é essa. A verdade é que nós somos pecadores.
Nós somos tão falhos quanto este povo aqui que se irou com Jesus. E nós, assim como eles também rejeitamos muitas vezes a Deus. Quando nós não damos a devida atenção à palavra de Deus. Quando esquecemos de nos colocar diante de Deus, de ler a palavra de Deus diariamente. Quando pensamos que talvez o só ir à igreja ou só ir à sinagoga já está bom. Não. A palavra de Deus, ela deve realmente fazer um efeito em nosso coração para que a lei produza em nós o arrependimento sincero e necessário para que a gente reconheça os nossos pecados, reconheça que somos muitas vezes falhos, que merecemos a condenação eterna, mas, por outro lado, nós temos aquele que veio trazer a salvação, que veio trazer a redenção, que veio proclamar libertação aos prisioneiros do pecado. Se temos, por um lado, uma palavra que nos coloca para baixo, no sentido de ficarmos tristes, é importante que isso aconteça, porque assim a gente realmente reconhece que sem Deus nós estaríamos totalmente e completamente perdidos. Mas por um outro lado, nós temos uma palavra maravilhosa, que é o Evangelho da graça, do amor, do perdão, que nós recebemos por meio do sacrifício de Jesus lá na cruz. E essa palavra poderosa, independentemente dos sentimentos que traga aos nossos corações, ela deve sempre morar dentro de nós. Não somente no dia do culto, não somente no domingo ou no sábado, como era o costume dos judeus, mas todos os dias. Todos os dias nós deveríamos estar unidos a Deus, a sua palavra, ouvindo e meditando nela, orando e pedindo perdão para os nossos pecados. Independentemente do sentimento que temos, a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela deve e vai continuar fazendo o seu efeito. Por isso que a gente deve continuar prestando atenção, ouvindo, meditando em Deus, meditando na sua palavra, porque é o meio pelo qual Ele vem até nós hoje, Ele se manifesta e Ele se revela até nós hoje, assim como Ele se revelou àquele povo que estava lá reunido naquele dia na sinagoga. Que Deus, assim, abençoe para que essa palavra continue se cumprindo em nossas vidas, por meio de Jesus Cristo, do nosso Salvador. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.